Muito bem, pela manhã nós estivemos falando a respeito de um assunto, falando a respeito do Salmo de número 73, e foi o Salmo, e esse Salmo eu falei na parte da manhã a respeito de um personagem chamado Asaf, e falei que foi um sermão biográfico, seria um sermão biográfico porque eu estaria falando a respeito de Asaf, e discorri sobre Asaf, e falei que à noite completaria a mensagem dentro deste mesmo livro de Salmos, Salmo de número 73. Mas para os irmãos terem uma ideia, aqueles que não estiveram aqui na parte da manhã, eu estive falando que quando Moisés desceu ali, quando estava falando com o Senhor Deus, quando ele desce e encontra ali embaixo uma grande festa, mas uma festa, não uma festa que agradasse ao Senhor Deus. Por quê? Porque Arão se deixou levar, se deixou envolver pelo povo de Deus, não era nenhuma nação estranha, se deixou levar pelo povo de Deus e fez aquele bezerro de ouro. E naquilo que fez um bezerro de ouro, Moisés jogou aquelas tábuas no chão, quebrou aquelas tábuas e foi para um determinado local e disse o seguinte: olha, quem quiser adorar e servir ao Senhor, venha e fique junto a mim. E somente uma tribo subiu, somente uma tribo das 12 tribos, somente uma tribo que foi e ficou ao lado de Moisés. E essa tribo foram os levitas, a tribo de Levi. E essa tribo, da tribo de Levi, tem ali dentro da tribo de Levi uma família chamada Gerson. São os gersonitas. Você vai encontrar lá em Êxodo capítulo de número 32. E dessa família dos gersonitas saiu Asaf. E nós pensamos algumas situações que todos os salmos foram escritos por Davi. Mas nós temos salmos que foram escritos por Davi, por Moisés, por Asaf, pelos filhos de Asaf também, ok? Então nós temos vários salmos na Bíblia que não foram escritos por Davi, apenas por Davi. E este salmo de número 73 foi escrito por Asaf. E é interessante que Asaf ele se tornou líder, ele modificou totalmente o culto em Jerusalém. Quando a arca foi levada pelos filisteus, Saul nem se importou e a arca ficou 40 anos longe ou fora de Jerusalém. E quando Davi assume, Davi vai lá e busca a arca. Os filisteus já não queriam mais a arca na cidade deles, mandaram que a arca fosse para Kiriat Jearim. E de Kiriat Jearim a arca foi enviada para a casa de Obed-edom. E nesse trajeto de Kiriat Jearim, ali estava Asaf. E naquele trajeto da casa de Obed-edom até Jerusalém, ali estava Asaf. E Asaf atrás conduzindo aquela arca com louvores. Ele se tornou líder. Tanto ele se tornou líder que Davi o nomeou como líder do louvor. Então Asaf ele foi um homem tremendo, fantástico. E este nome você praticamente não vai encontrar na Bíblia, a não ser com o nome aqui no início do Salmo, de Salmos. Você não vai encontrar assim, lá nos evangelhos falando sobre este homem, você não vai encontrar no livro histórico, você não vai encontrar lá em Atos, você não vai encontrar em lugar nenhum este nome. Somente aqui nos Salmos. Assim mesmo a nível de título. E Asaf ele se colocou à disposição do Senhor. Era um homem temente ao Senhor, muito temente ao Senhor. Era um homem que adorava ao Senhor. E ele tanto adorava ao Senhor que ele não ficou como líder. Ele se tornou maestro e formou outros líderes para servir na casa do Senhor. Tanto esse homem foi assim um grande líder que quando Neemias vai reerguer ou reinaugurar o templo, quem estava lá? Os filhos de Asaf. Para ver o legado, a herança espiritual que aquele homem deixou. Então aquele homem foi um homem assim, sobrenatural a nível de adoração ao Senhor Deus. Um homem que tinha de tudo para estar agradecendo ao Senhor a todo tempo, em todo momento. Conforme cada um de nós aqui, que nós servimos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós estamos à disposição do Senhor, mas às vezes ocorrem algumas coisas. Ocorrem algumas coisas que nós ficamos um pouco entristecidos.
E neste entristecimento nós questionamos. Asaf era um homem, um servo do Senhor, conforme nós somos um servo do Senhor e servas do Senhor também, que temos aqui, que tinha de tudo, para não questionar, não falar nada com o Senhor Deus. Nada poderia acontecer na vida daquele homem, humanamente falando, por adorar a Deus. Eu posso até dizer o seguinte, que Davi não seria o que ele foi se não fosse Asaf. Porque Asaf ajudou, mudou completamente a forma de adoração em Jerusalém. Mudou completamente. Mas o impressionante é que quando Davi morre, Asaf não quis ser rei. Não quis ficar no lugar de Davi. Bem, eu sou um homem importante, Davi morrendo, eu vou ficar no lugar de Davi. Entrou Salomão e Asaf continuou. Então ele pensou, bem, se Salomão morrer, eu ocuparei o lugar, porque afinal de contas eu sou um homem hiper importante. Mas não, ele tinha consciência que Deus o chamou para a adoração. Ele tinha plena consciência que Deus o chamou para a adoração. E ele adorava o Senhor com todo o coração mesmo, de todo o coração. Mas às vezes algumas coisas acontecem em nossas vidas e que nos entristece. E nós chegamos até a conversar com Deus. E é justamente sobre estes questionamentos, qual a causa da crise de Asaf, é que nós vamos ver nesta noite. Asaf entrou em crise, entrou numa crise muito grande. E o motivo desta crise, o que está registrado no Salmo de número 73, nós não estaremos lendo o Salmo de número 73, nós já entraremos diretamente na mensagem, nesse primeiro slide que fala sobre ouvindo a voz certa. Ouvindo a voz certa. O que Asaf ele fala neste Salmo de número 73? Nós vamos passar e vamos aos poucos, pode voltar, pode voltar. Nós vamos aos poucos falar algumas coisas, alguns versículos, nós vamos ler, nós vamos discorrer sobre estes versículos. Aí no Salmo 73, sentido inveja dos ímpios. Asaf estava sentindo inveja dos ímpios. Tanto é que nesses versículos que estaremos lendo, todos os versículos aqui, mas chega um momento em que ele muda o seu pensamento, a sua linha de pensamento. Mas ele faz grandes questionamentos ao Senhor neste Salmo de número 73. Vamos começar a observar este Salmo de número 73. Não feche a tua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta. Se você quiser marcar a sua Bíblia, grifar, sublinhar, o que você quiser fazer, você pode fazer. Vamos começar a ver aqui alguns versículos. E esses versículos já estão aí nos slides. Logo de início nós vamos ver aqui o versículo de número 2. O que Asaf ele fala? Quanto a mim, porém, quase escorreguei os pés. Faltou pouco para que eu desviasse os meus passos. Havia uma questão, havia um problema. E agora ele está conversando com Deus. Ele escreveu este hino, esta poesia para o Senhor, esta conversa com o Senhor. Ele diz, quanto a mim, Asaf, porém quase escorreguei os meus pés. Ou seja, quase saí da sua presença. Pouco faltou que se desviasse os meus passos. Grandes foram os problemas que ele enfrentou, a inquietude que bateu no coração dele, que quase que ele sai da presença do Senhor. Eu creio que isso não ocorreu somente com Asaf. Eu creio que com muitos cristãos, de repente já aconteceu isso. Senhor, quase que eu saio da tua presença. Se não fosse a tua misericórdia, Senhor, eu sairia, porque eu vejo acontecer algumas coisas, e o que eu vejo, ó Senhor Deus, eu me entristeço, eu me entristeci. E ele fala com o Senhor aqui, quase escorreguei os meus pés, pouco faltou para que desviasse os meus passos, pouco faltou. E de repente você, não conheço a história de cada um dos irmãos que estão aqui, mas de repente você já sentiu a vontade de parar. Você não sentiu a vontade de continuar, de repente, nem de ficar marcando o passo, mas sentiu vontade de
parei aqui, não darei continuidade. Asaf estava assim, quase. E ainda bem que foi quase. E aí no versículo de número 3, dentro desse próprio salmo, ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E às vezes isso acontece com muitos cristãos também. Não quero dizer que você tenha inveja, mas neste momento aqui, Asaf está falando: pois eu invejava os arrogantes. Quem eram os arrogantes? As pessoas que não eram cristãos não, que não adoravam a Deus naquela época. As pessoas chamadas ímpias naquela época. Aquelas pessoas estavam prosperando, aquelas pessoas estavam crescendo. Mas Asaf falando, mas eu não consegui nada, não avancei em nada. Observe que, mais uma vez falando, não era um homem que estava assim num anonimato, um homem insignificante para Jerusalém, um homem insignificante para Davi. Era um homem que ocupava uma certa posição, um certo destaque. Mas ele fala, pois ele falando, eu invejava os arrogantes. Eu não sei como está na tradução de vocês, mas pela minha Bíblia está assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. E às vezes nós falamos com Deus, conversamos com Deus: Senhor, eu sou o teu servo. Senhor, eu estou constantemente na sua casa. Como é que pode? Aquele homem ali, ele tem uma vida totalmente afastada de ti. É uma pessoa que se envolve com bebida, pessoa que fuma, pessoa que não está nem aí para a tua palavra. E essas pessoas avançam e eu não avanço. De repente já aconteceu isso com um de nós aqui dentro. Já aconteceu isso. Se não aconteceu com um de nós que estamos aqui, de repente com pessoas que você conhece, que já chegaram para você e falou assim: eu não sei o que está acontecendo comigo, o Senhor está me colocando na prova. E às vezes as pessoas nunca são aprovadas, estão sempre na prova, sempre na prova, sempre na prova. E as pessoas questionam: olha, como é que pode aquele meu vizinho, aquele meu amigo no setor de trabalho, ele foi promovido e eu não fui. E eu sou um servo do Senhor. Eu faço corrente, eu faço corda, eu faço jejum, eu faço tudo. Mas não consigo. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ele não está falando aqui, pois eu invejava os outros teus servos, eu sou igual a eles. Mas ele está falando que ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade de quem? Dos maus. Isso no versículo de número 3. No versículo de número 4, olha que Asaf fala: para eles não há preocupações. Quantas das vezes nós vamos dormir preocupados? Preocupados, abatidos, pensando no amanhecer, no próximo dia, como vai ser o próximo dia. Então, para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. E você fala: Senhor, como é que pode? Eu sou teu servo, eu amanheço ajoelhado orando, mas eu já acordo com dor aqui na coluna, meu rim também já está com problema. Eu vou verificar minha pressão, a pressão está lá em cima, está 18, está 17 ou está 16. Como é que pode uma coisa dessa, Senhor? E Asaf fala: para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. E é uma pessoa que está envolvida, perde noite de sono. Como é que pode uma coisa dessa, Senhor? Como é que pode uma coisa dessa? Então a palavra que eu estou trazendo para os irmãos nesta noite, de repente o irmão pode imaginar o seguinte: eu fui na igreja no domingo à noite, no dia 25 de julho, esperando que o pastor trouxesse uma palavra que me ajudasse em alguma coisa. O pastor trouxe uma palavra de negatividade. Uma palavra, não estou trazendo uma palavra negativa, eu estou trazendo uma realidade. Porque o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer um de nós, irmãos. Ou será que ninguém aqui dentro nunca passou por nenhum tipo de dificuldade? Será que todos aqui, desde quando aceitaram a Jesus, nunca passaram por nenhum tipo de dificuldade? Eu creio que já enfrentamos. Seja a nível de relacionamento, pode ser por ordem financeira, pode ser por enfermidade,
pode ser por um luto. De repente já experimentamos. E aí começamos, alguns que não têm uma maturidade suficiente, começam a questionar o Senhor Deus. Para eles não há preocupações. Eles saem, eles viajam, e marcam já viagem para o ano que vem, para 2022, está tudo já comprado, tudo certo para eles. Nem Covid eles pegam, nem Covid. E nós aqui em casa, nós oramos, nós jejuamos, nós fazemos tudo. E já peguei Covid 2 vezes. De repente o irmão pensando, já fui parar no hospital e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me trouxe de volta. Mas aquele camarada, a família daquele ímpio, nem Covid ele pega. Como é que pode, Senhor? Isso, Asaf conversando com o Senhor Deus. Não dentro desses termos que eu estou passando para o irmão, mas dentro do versículo aqui. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Forte e sadio. Eu creio que muitos de nós aqui já demos entrada numa unidade hospitalar com algum tipo de comorbidade, com algum tipo de enfermidade, com alguma doença lá do CID-10. Já demos entrada em algum hospital. Já chegamos lá e o médico chega e fala assim, olha, você está com um problema muito sério. E você começa a orar e pedir ao Senhor, e o Senhor Deus, pela sua infinita misericórdia, livra você daquela enfermidade, traz você de volta. Mas nesse momento aqui, Asaf está falando assim, o corpo deles é sadio. Não acontece nada com esse pessoal, com esse povo. E de repente este povo é o teu vizinho, vizinho da frente, vizinho aqui de trás, vizinho dos lados. E você fala assim, e eu sou teu servo, Senhor. Não era para acontecer isso comigo, como não? Por que não? Na multiplicação dos pães, quando o Senhor Jesus se retira, sai de Cafarnaum, vai lá para descansar um pouco. Ele sai para descansar porque ele recebe a notícia da morte, do falecimento, do martírio do seu primo João Batista. Ele estava em luto, momento de luto. Senhor Jesus estava em luto por causa da morte do seu primo, com 6 meses de diferença dele, de idade. Na qualidade de homem, o Deus homem estava sofrendo. E ele se retira para aquele lugar, e ali houve até a multiplicação dos pães. Certamente ele foi ali para ouvir uma palavra dos intercessores, e ele acabou intercedendo por aquelas pessoas que ali estavam. Mas observe que nós que servimos ao Senhor Deus, algumas coisas podem acontecer a qualquer um de nós, mas nós temos um Deus que é todo-poderoso, e vamos falar um pouco mais adiante. Mas até este momento Asaf estava falando, olha, para eles não há preocupações. E aqui ele não coloca nem no singular, ele coloca no plural. Não há preocupações. Eles não se preocupam com nada, porque a vida deles é tranquila. E Asaf continua falando com o Senhor Deus, agora no versículo de número 5. Nem são afligidos como os outros. Nem são afligidos como os outros. Olha só. Eles não são afligidos. Não acontece nada com eles. Não passam por tribulações, em outras palavras. Não passam por tribulações. E quantas tribulações nós já passamos, irmãos? Quantas tribulações nós já passamos? Quantos momentos difíceis nós já experimentamos? Eu falo nós porque é daqui até lá em cima do pastor que está trabalhando na mídia, na filmagem. Todos nós já passamos por tribulação. Eu não sei qual o tipo de tribulação que você já passou, mas já experimentamos isto. Sabe aquela dor que você sente, que chega a sentir como se fosse uma dor no coração, embora o coração não dói, porque é um músculo oco, ele não dói. Só no momento do infarto que você sente dor, mas você sente aquele aperto no peito. Sente aquele aperto no peito. Senhor, como é que pode uma coisa dessa? Eles não são afligidos. Eles não passam por tribulação. Essa tribulação chegou até a minha casa, Senhor.
No versículo de número 6, a violência os envolve como um manto. A violência os envolve como um manto. Eles ficam isentos. Quantas pessoas que nós conhecemos que nunca foram assaltadas, pessoas que nunca tiveram o seu carro roubado. E se eu fizer uma enquete aqui, perguntar quantos irmãos aqui tiveram o seu carro roubado ou furtado, eu creio que muitos vão fazer assim, ó, eu já tive. Eu, pelo menos, já tive 3 carros roubados. 3 carros, já levaram 3 carros meus. Mas, graças a Deus, Deus vai sempre me dando o melhor, sempre me dando o melhor. Mas aqui, a violência os envolve como um manto. Muitas dessas pessoas que não querem saber de Deus, que não querem nada com Deus, essas pessoas se sentem livres conforme está escrito ali. Não acontece nada com elas e você fala, como é que pode? Eu levei a minha chave lá na igreja e consagrei. Os pastores estiveram orando pela minha casa, pelo meu carro, pela essa nova aquisição. E até botei um adesivo atrás, ó, é propriedade do Senhor. Coloquei um adesivo atrás, ó, primeira igreja batista em Jardim Bom Pastor. E levaram o meu carro. E aí? E você é um servo do Senhor. Você é uma serva do Senhor. Quantas coisas nos acontecem, nos ocorrem. Aí nós olhamos mais uma vez para o lado e vê aquele vizinho. De ano em ano ele vai lá e troca de carro. E você só olha assim, você está pagando a tua prestação em 5 anos. Se não levar o teu carro, você está pagando em 5 anos o teu carro. E o teu vizinho anualmente troca de carro. Anualmente ele vai lá e troca de carro. E aquele sujeito não quer nada com Cristo. Não quer nada com Cristo. A violência os envolve como um manto. Eles ficam livres, aí, de acordo com o versículo de número 6, pela Bíblia que eu peguei e coloquei aqui no computador. No versículo de número 7, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Em outras palavras, tudo o que querem, conseguem. Tudo o que eles planejam, eles conseguem. E até uma plantinha que eu planto lá, a danada da planta morre. Cumpro todos os requisitos, deixo a sombra, se é planta para colocar na sombra, eu deixo na sombra, a planta danada morre. Se é planta para colocar no sol, planta e a danada morre também. E às vezes algumas coisas que eu faço não dá certo, eu tento entrar para um novo negócio, e nesse negócio que eu entro não dá certo. Não dá certo. Parece que tudo que eu vou fazer não está sendo com a permissão de Deus. E esse meu vizinho parece até o rei Mida. A história do rei Mida é que tudo quanto o rei Mida colocava a mão, uma das mãos, virava ouro. E o camarada não tem compromisso com Deus. Como é que pode uma coisa dessa? E aqui Asaf está conversando com o Senhor, falando, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor. Os olhos saltam de tanta gordura. Estão felizes, do coração deles brotam fantasias. E essas fantasias que brotam dos olhos deles, essas fantasias são realizáveis. Eles conseguem realizar essas fantasias. Essas pessoas certamente não vai passar por você e não vai falar assim, e aí, do que adianta ser crente? Olha a tua vida, olha a tua casa, olha o carro que você tem, olha a tua família. Eles não vão falar isso. Mas de repente se ufanam por não serem cristãos, mas fala assim, está na igreja, toda quarta-feira, todo domingo, na escola bíblica dominical, o culto pela manhã, culto à noite, mas não conseguem avançar. Para que eu preciso de Deus? Não preciso de Deus, eu tenho tudo o que eu quero. E é o que nós estamos lendo aqui, isso estava passando na mente, essa fantasia, este filme, estava passando na mente de Asaf. E este filme, não havia nem um dublador. Asaf mesmo estava conversando com Deus, direto com Deus. Direto com Deus. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Irmãos, isso está na Bíblia, eu não tirei isso.
Não sei como que está aí na sua Bíblia, mas eu não tirei num livro de autoajuda, não tirei num livro de pessoas que não querem nada com o Evangelho. Está na Bíblia, está no Salmo 73, irmãos. Está aí no Salmo 73. Eu só lamento por você ter vindo hoje aqui esperando uma outra palavra. E eu chegasse aqui e falasse, olha, porque Deus tem uma promessa já para a sua vida, porque isso nós já sabemos que Deus tem promessa para as nossas vidas. Nós sabemos que Deus tem promessa para as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor Deus, Ele cumpre as suas promessas. Que Ele tem vitórias para nós. Não é à toa que está escrito lá, em Cristo somos mais do que vencedores. Não adianta eu chegar aqui, irmão, você é vitorioso em nome de Jesus, amém. Aí todo mundo, amém, amém. Está escrito, já está registrado, irmãos. Já está registrado e muitas pessoas querem ouvir isto. E muitas pessoas buscam isto. E muitas igrejas estão lotadas por causa disto. Mas quando chega uma palavra igual a esta aqui, muitas pessoas falam assim, perdi meu domingo. Perdi meu domingo. Fui para a igreja pensando que ia receber uma palavra de incentivo, uma palavra motivacional. E eu escuto aqui um lamento de um servo de Deus. Dando continuidade, no versículo de número 8. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Não precisa nem discorrer muito sobre essa situação aqui, né? Falam e zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. O que estão querendo fazer a nível, ou melhor, com as igrejas, é uma coisa que não é normal o que estão querendo fazer com as igrejas. E não são pessoas do baixo clero. São pessoas que já galgaram, já chegaram a uma certa posição. Fala da opressão com arrogância. Esses crentinhos. Eu quero ver se nós assumirmos, nós vamos colocar esses crentes no lugar deles. Vamos colocar esses crentes no lugar deles. Isso, eu estou falando porque não é novidade, isso aí discorre pelas mídias, pelos meios de comunicação. Então não tem problema algum estar falando sobre isso nesta noite, porque é algo que nós estamos ouvindo, estamos vendo. Então zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Vamos fechar todas as igrejas. Então por que não fecha todas as empresas? Onde tem pessoas trabalhando, empresa de ônibus, por que do metrô, vamos parar com o metrô, parar com os trens, vamos parar com tudo, vamos parar com tudo. Eu creio que muitos irmãos aqui nesse período de pandemia, os irmãos continuam trabalhando, mesmo quando estava no pico, quando estava no vermelho, quando estava no roxo, vocês continuaram trabalhando, alguns foram trabalhar como home office, foram trabalhar em casa, trabalharam em casa, mas muitos outros não, pegaram esse trem de Belfor Roxo e lotado, mas a igreja não podia funcionar, por determinação de algumas pessoas, de algumas autoridades. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, só que eles não sabem com quem eles estão se envolvendo. Houve um período, eu vivi esse tempo, das pessoas chegarem e falar o seguinte: sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Houve um tempo, eu vivi esse tempo, passei por este tempo, por esse momento. Sabe com quem você está falando? Uma prepotência. E muitas pessoas hoje, elas estão querendo se envolver, entrar na igreja, paralisar a igreja, mas elas não sabem a força que o povo de Deus tem, porque nós temos um Deus todo-poderoso, mais forte, mais poderoso que a caneta deles, um Deus que pode todas as coisas, um Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, que nos impulsiona, que nos dá força para prosseguirmos. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, falam das conquistas. Olha quanto eu conquistei, e não precisei ser evangélico, não preciso ser evangélico.
Eu não preciso servir esse Deus de vocês. Eu posso servir outros deuses e eu conquisto grandes coisas. E eles falam das conquistas. E às vezes você fala assim, meu Deus, eu faço hora extra, faço banco de horas. E eu não consigo, eu não vejo, eu não estou vendo saída no final do túnel. A única luz que eu estou vendo no final do túnel parece que é um trem que está vindo em sentido contrário. Eu não consigo avançar. E eles falam das conquistas. Aí você fala assim, olha, que Deus continue te abençoando. É uma palavra que nós temos. Que Deus continue te abençoando quando eles vêm falar com cada um de nós. Mas lá no íntimo da vontade, fala, Senhor, por quê? Por que eles conseguem e eu que sou teu servo não consigo? Lá no íntimo. De repente, não vou falar que todos, mas não vou falar que 50%, mas de repente alguém já parou e começou a conversar com Deus. Por que, Deus? Por que isso está acontecendo na minha família? Eu sou teu servo, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu trabalho na sua casa. Eu me coloco à disposição em tudo na sua casa. Mas o que eu vou fazer não dá certo, Senhor. Não dá certo. Por quê, Senhor? E certamente nós temos as nossas experiências. Cada um de nós temos uma experiência de tal nível. E nos colocamos diante do Senhor. Eu orei tanto pelo meu filho, orei tanto pela minha filha, enquanto estava no meu ventre. A mãe falando, enquanto estava no meu ventre, esse menino cresceu, essa menina cresceu, não quer saber nada de Jesus. Está fora da igreja. Está fora da igreja. E eu orei tanto. Agora, quando eu olho lá para o filho do meu vizinho, estava conversando por esses dias com uma pessoa, ele falou, Cláudio, eu tenho 3 filhas, e as 3 filhas são médicas, aliás, uma já é médica, e 2 se formam este ano, está se formando este ano, e a pessoa não é evangélica, faz algumas coisas que desagradam ao Senhor. E às vezes nós oramos, e às vezes o casamento do nosso filho não dá certo. O casamento da nossa filha não dá certo. Por que, Senhor? Eu orei tanto, pedi tanto a Ti, Senhor. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, falam das conquistas. Meu filho, a minha filha, falam das conquistas. E de repente você sai daqui do Rio, vai para Brasília prestar um concurso, sai daqui de Brasília, vai para São Paulo, sai de São Paulo, vai para o Nordeste, sai do Nordeste, volta para o Rio de Janeiro, orando, pedindo ao Senhor, e não consegue uma colocação. Senhor, não estou entendendo. Meu vizinho ali, o filho dele, ele está escolhendo em qual local ele quer trabalhar. Continuando, irmãos, abrem, no versículo número 9, abrem a boca para falar contra os céus. Pessoas que nós conversamos e as pessoas às vezes criticam, não criticam você, mas falam mal dos céus, falam mal de Deus. Falou mal do Senhor Jesus, falou mal do Espírito Santo. Então no versículo número 9, parte do versículo de número 9 fala, abrem a boca para falar contra os céus. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está assim. Compram tudo o que desejam, fala mal de Deus, fala mal da igreja, fala mal do Senhor Jesus e compram tudo o que desejam. Tudo o que desejam. Vai entender um trem desse, eu não sei se tem algum mineiro aqui, vai entender um trem desse? É para você parar um pouco e falar, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor. Eu não estou entendendo. E Asaf estava passando por essa situação. Deus, eles abrem a boca para falar contra ti. E compram tudo que eles desejam. Chega numa concessionária, Asaf escolheu qual carro. E ele passou por aqui, mas o nome dele está lá no Serasa. Eu quero esse carro aqui, ó. Quero esse carro aqui.
Chega num determinado local, eu quero comprar esse terreno, não está à venda, mas eu te ofereço tanto. Te ofereço o triplo por quanto você quer vender. Que você não quer vender, eu te ofereço o triplo. Me fala o preço que eu compro. Eu compro. E falam mal de Deus. E você, de repente, junta aquele dinheirinho, coloca na poupança, faz algum tipo de investimento, mas não consegue comprar. Não consegue comprar. Mas você é um servo do Senhor. E essas pessoas só estão crescendo, avançando, 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 avançando. Compram tudo o que desejam. No versículo de número 9, no versículo número 10, nos diz assim, ó, por isso seu povo volta para eles. Quantas pessoas... Há quem diga que o número de cristãos que estão lá fora é maior do que os que estão aqui dentro. O número de cristãos afastados da presença do Senhor é maior do que os que estão na presença do Senhor hoje. Por isso, seu povo volta para eles. De que adianta ser crente? Se eu não consigo nada... que tudo que eu faço dá errado, então eu vou voltar para a vida que eu tinha antes, porque antes eu conseguia muitas coisas. Antes eu conseguia um dinheiro fácil. Então eu vou voltar para a vida que eu levava antes. Então esse versículo número 10 fala, por isso seu povo, ou parte do versículo, por isso seu povo volta para eles. Quantas pessoas que nós conhecemos, que vocês conhecem, estão afastados do Evangelho? Porque... tentaram e não conseguiram e desistiram. Já estamos caminhando da metade para o final da mensagem. Aí no versículo de número 11, versículo de número 12, por acaso, ó Altíssimo, tem algum conhecimento? É Asaf conversando com Deus, por um acaso tu tens conhecimento, Senhor, do que está acontecendo? Tu tens conhecimento, ó Senhor Deus, do que está acontecendo? Eu sou teu servo, eu sou teu filho. Será que tu não está vendo o que aquela pessoa está conseguindo e eu não consigo, Senhor? E eu sempre procurei fazer o mais correto diante de ti. E no versículo de número 12, eis que estes são os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Cada vez mais eles estão avançando, estão crescendo. Quantas pessoas que nós conhecemos, que de repente tem uma vida dentro de um segmento legal, estão crescendo, mas não estão na presença do Senhor, mas também quantos estão vivendo uma vida à margem da sociedade, e estão crescendo também. E nós começamos a pensar assim, como é que pode, esses que estão, esses sempre tranquilos e aumentam suas riquezas? Como é que pode, Senhor? Eu acho que, vou parar aqui e pensar um pouco. Eu creio que, de repente, Asaf, vamos ver mais adiante que não acontece nada disso. Mas que deu vontade de Asaf falar o seguinte, vou parar um pouco, vou dar um tempo, porque não está fluindo, não está acontecendo. Comigo não está acontecendo. Então, esse negócio de servir a ti não está fluindo bem na minha vida. Vou voltar de onde eu vim, das minhas origens. E eu retornarei e vou retornar com força total. No versículo de número 13, com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. Olha o que Asaf está falando, irmão. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. Isso é um homem de Deus conversando com Deus. Do que adiantou eu ter um coração puro diante de ti? E levar as minhas mãos, e lavar as minhas mãos na inocência. Questionamento de um servo do Senhor. Mais uma vez, reiterando, trazendo as mesmas palavras. De repente, isso já passou pela sua vida, já passou pela sua mente. Quase deu aquela desequilibrada, mas se manteve. E vez por outra, algumas vozes no seu ouvido, e
Olha só, o que adianta você estar lá na igreja? Se eu sou você, eu saio daquela igreja, porque não adianta nada você estar naquela igreja. Olha a tua vida como que está. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração. Asaf falando, conversando com Deus. Do que adiantou manter meu coração puro diante de ti? No versículo de número 14. Pois o dia inteiro sou afligido. Irmão. É isso mesmo que você está ouvindo nesta noite. É isso mesmo que você está ouvindo nesta noite. Deus não levanta ninguém para massagear o ego de uma outra pessoa. Eu não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Não estou aqui para massagear o ego de ninguém. Eu e os outros pastores desta igreja, nós estamos aqui para falar o que está aqui na palavra. O que está aqui na palavra. Pois o dia inteiro sou afligido. Mas afligido não é por aqueles telefonemas que você recebe aí de algumas operadoras e alguém te oferecendo empréstimo. Não é afligido por essas coisas, não. Coisas piores. Coisas piores, coisas terríveis. Pois o dia inteiro sou afligido. É o dia inteiro, de repente o telefone toca, quando você escuta, você fala, não acredito. Aí o esposo já fica se esperando, o que está acontecendo, né? Meu Deus. Coitada. É o dia inteiro, nós ficamos assim nessa expectativa. Porque até pouco tempo, essa enfermidade, esse vírus, estava longe de cada um de nós. Mas agora parece que está do nosso lado, está dentro da nossa casa, o negócio está pertinho. O negócio está perto, está acontecendo nos nossos arraiais. Pois o dia inteiro sou afligido. E quando eu não tenho uma mente saudável, eu fico abalado emocionalmente. E quando eu fico abalado emocionalmente, eu posso contrair uma doença chamada psicossomática, alguma coisa que não existe. Você vai ao médico e fala, estou sentindo uma dor aqui nas costas, e vai lá e faz todo o check-up, o médico fala assim, não tem nada. Eu estou com uma dor aqui no joelho que eu mal consigo caminhar, eu mal consigo me manter de pé, e o médico vai lá, bate lá o raio-x, olha, você não tem nada no joelho. É uma doença que está aqui dentro, uma doença psicossomática, alguma coisa que está na sua mente. De tanto que você ouve o que está acontecendo em torno, em volta da sua casa, você vê na televisão. E cada vez morreram tanto, e com tantos contaminados. E aí nós vamos introspectando essas mensagens, você acaba se sentindo mal. Teve um dia que eu estava aqui na porta da igreja lá embaixo, aí teve uns estampidos, uns tiros, pá. E eu estava na porta e falei assim, vou sair daqui, porque de repente pode resvalar e eu ser atingido, ser alvejado. E aí eu saí rápido de onde eu estava e fui para dentro do gabinete. Mas quando eu me virei, doeu o joelho, falei, não quero nem ver. Não quero nem ver. Passei a mão para ver se na hora não sai sangue, né? Mas você sente aquela queimação. Falei assim, meu Deus do céu. Não, eu virei rápido, tu vê a mente como que funciona. A mente como funciona. E não aconteceu nada, já não acontecido nada. Mas a mente. Então, pois, o dia inteiro eu sou afligido de tantas informações que chegam até você. Não tem jeito. E eu conheço uma pessoa que começou assim. E aí, como é que ela está? Morreu. São as informações que chegam. As informações que chegam. Pois o dia inteiro eu sou afligido. Irmãos, versículo de número 14 do Salmo 73. Pela Bíblia que eu tenho aqui como referência. Versículo número 15. Faltam poucos minutos. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Vamos nos ater um pouco aqui. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus.
É aquele tipo de pessoa que passa por uma dificuldade e você pergunta: e aí, meu irmão, tudo bem? O irmão fala: Cristo no comando, está tudo bem, vai tudo bem com Cristo no comando. E aí, meu irmão, como está em casa? Estamos orando, mas você sabe que não está bem na sua casa. Porque se você parar para comentar o que está acontecendo na sua casa, acontecendo na sua vida, que isso, irmão? Como é que pode uma coisa dessa? É, meu irmão. E olha que eu sirvo ao Senhor há tanto tempo. Se parássemos para contar as nossas lamúrias para as pessoas que estão próximas a nós, muitas pessoas já teriam se afastado. É o que o versículo está falando, o versículo número 15 está falando. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, que palavras foram essas? Ou são essas? Palavras do que estava acontecendo na vida dele, na vida de Asaf. Isso tudo ele pensando, jogando a sua mente para as pessoas que não adoravam ao Senhor Deus. Isso tudo ele falando em relação às pessoas que não adoravam ao Senhor Deus. Agora vamos partir para a conclusão. Vamos ver se as coisas melhoram. As coisas iam tão mal para Asaf, que no versículo 17 ele fala assim: melhorou. A partir de que momento? Até que entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Eu posso passar por todas as dificuldades, mas eu sei que Deus tem reservado para mim. O sofrimento na vida do cristão não é eterno. Não é eterno, você pode ter essa certeza. O sofrimento na vida do cristão não é eterno. Mas o sofrimento na vida dessas pessoas que não querem nada com Deus é eterno. Será eterno. Porque essas pessoas vão sair deste mundo e vão continuar sofrendo. Só que elas não vão conseguir levar tudo quanto conseguiram aqui na face da terra. E Asaf agora ele fala assim: olha, eu estava passando por uma dificuldade muito grande. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. A inveja foi embora. Porque ele descobriu que ele estava seguro por um Deus maravilhoso. As outras pessoas não tinham esperança de nada, eles conquistavam muitas coisas. Quantas pessoas de repente estão aí em liberdade? Fazer o quê, né? Mas estão em liberdade, mas tiveram que devolver dinheiro. Tiveram que devolver tudo quanto conseguiram, conquistaram. De uma forma ilícita, para não dizer fraudulenta, mas tiveram que devolver. Mas você, olha, as coisas iam de mal a pior, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Qual será o fim deles? Eles vão morrer. Uma morte natural. Mas tudo quanto conseguiram, conquistaram, vai ficar aqui. Algumas décadas, eu posso dizer décadas, na Bahia tinha um grande fazendeiro, dono de uma fazenda, de uma plantação de cacau, e ele conseguiu muitas coisas, muito dinheiro. E ele ficou enfermo, ficou em uma cama. E aquele homem era tão importante que o governador da Bahia, na ocasião, esteve na casa dele, estava lá na casa dele, foi visitar aquele homem. E as palavras daquele homem foi o seguinte: do que adiantou tanto dinheiro que eu conquistei? Eu sei que eu vou morrer e não vou levar nada disto. Não levarei nada disto. Não é uma ilustração fictícia, não é uma história sem H. É algo que ocorreu. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Você sabe qual vai ser o seu fim? Um dia nós estaremos com o Senhor. Conforme o hino que nós entoamos aqui ainda há pouco, o Senhor há de restituir aquilo que você perdeu. Aquilo que você perdeu, aquilo que o inimigo tentou tirar de você, e de repente, momentaneamente, eu por alguns instantes, pensando que momentaneamente, ele conseguiu retirar de você.
Mas Deus há de trazer de volta, meu irmão. Porque tu é um servo do Senhor, tu é um filho do Deus Altíssimo. Asaf falou até este momento aqui a respeito das coisas ruins na vida dele. Mas agora ele começa a parar e analisar, fala assim, não, pera aí. Existe um Deus maravilhoso. Existe um Deus que pode todas as coisas. No versículo de número 21 nos diz assim, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu. O coração dele estava cheio de dor. Cheio de dor. Quando o meu coração estava cheio de amargura, o meu íntimo se comoveu. Quando ele começou a nova trajetória na vida dele, irmãos. E saber que tudo quanto o nosso Deus faz é perfeito. Embora entendamos que não existe perfeição em algo que está acontecendo de errado em nossas vidas. Mas tudo quanto Deus faz é perfeito, existe um propósito, Ele sabe o porquê que nós estamos passando, ou que você já passou por esta situação. Quando o meu coração estava cheio de amargura e meu íntimo se comoveu. Se comoveu por quê? Porque eu sei que existe um Deus capaz de resolver todos os problemas. Todas as coisas ruins que estão acontecendo, que já aconteceu comigo. Eu creio neste Deus. E é desta forma que eu preciso passar por aquela porta, entrar, sentar aqui e crer neste Deus maravilhoso. Não está dando certo, mas eu creio que Deus vai mudar a minha vida. Que Deus é capaz de transformar a minha vida. Asaf chegou a pensar neste momento e tudo mudou na vida dele. E eu espero em nome, por amor de Cristo Jesus, que essa turbulência passe. E que você, sabe, num voo, você vai tranquilo nesse voo. Eu espero que você passe por este furacão, por este tufão, e volte tudo à normalidade, tudo a ser normal. Quando o meu coração estava cheio de amargura, ele entrou na casa do Senhor, entrou no templo do Senhor e tudo mudou, irmãos. Tudo mudou. Eu preciso crer mais neste Deus no qual eu estou servindo. Eu não estou falando que você não crê neste Deus, mas eu preciso, sabe, aceitar esta ideia que o meu Deus sabe do que eu estou passando. E eu tenho uma convicção que Ele vai retirar dessa situação, deste momento aflitivo que eu estou vivendo. Eu preciso crer nisto. Até um certo momento Asaf não pensava assim. Até que ele entrou na casa do Senhor. Até que ele entrou conforme você veio nesta casa hoje. E se você assentar esta palavra no teu coração, com certeza Deus Ele é capaz de mudar a história da sua vida, irmão. Ele é capaz de mudar a história da sua vida, virar a página deste livro. Versículo de número 25. Que tenho eu no céu além de ti. Olha a palavra de Asaf agora. Que tenho eu no céu além de ti. Eu só tenho a ti, Senhor. Ele já começa a pensar de uma forma diferenciada. E quem poderia eu querer na terra além de ti? Quem poderia eu querer na terra além de ti? Asaf contempla, ele olha para o céu e olha para a terra. No céu não existe ninguém, lá em cima não tem ninguém que eu possa adorar a não ser a ti, Senhor. E na terra não existe ninguém que eu possa adorar a não ser teu Santo Espírito que está no nosso meio, que vive no nosso meio. É capaz de transformar a minha vida. Asaf muda completamente a sua maneira de pensar. E é justamente isso que Deus quer que aconteça com cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Eu não sei o momento que você já experimentou, que está experimentando, eu não sei. Mas o que eu sei é que existe um Deus que está lá em cima, que está olhando, um Deus que está presente, um Deus que está conosco. E que é capaz de mudar essa situação, meu querido. Foram momentos difíceis na vida de Asaf, foram momentos difíceis. Mas agora a história mudou. E Deus quer mudar a história da sua vida. Nesse versículo de número 25 e no versículo de número 28, já fechando essa palavra, quanto a mim, bom é estar perto de Deus.
Olha só como que muda. Quanto a mim, palavras do mesmo autor que iniciou este salmo, que no início havia uma lamúria muito grande, conforme muitos de nós que aqui estamos, que já experimentamos coisas dificílimas, mas agora chegamos à conclusão: quanto a mim, bom é estar perto de ti, Deus, bom é estar perto de Deus, bom é estar neste lugar, bom é te adorar, bom é estar na tua presença. O Senhor Jesus, certa feita, conversando com os seus apóstolos, Pedrão logo se levantou e falou assim, Jesus falou assim: vocês querem ir após eles? Querem ir com eles? E Pedro falou assim: a quem iremos nós se somente tu tens a palavra da vida eterna? A quem iremos nós? Somente tu tens a palavra da vida eterna. E eles permaneceram com o Senhor Jesus, porque eles ouviram um sermão como este aqui, um sermão que machucou, que doeu, um sermão que de repente você não queria ouvir, uma mensagem que de repente você vai dizer: eu não tenho necessidade de ouvir, eu estou precisando de outras coisas, pastor. Mas no final Asaf fala: quanto a mim, bom é estar perto de Deus, porque Deus mudou a vida daquele homem, conforme o Senhor Deus quer mudar a tua vida também. Eu não sei quantos anos você vem sofrendo, eu não sei quanto tempo você vem, questionando Deus. Eu não sei quanto tempo você vem questionando Deus. Nós que aqui estamos, você que está assistindo este vídeo, eu não sei quanto tempo você está sofrendo. Não sei. Mas de uma coisa eu sei: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Eu não sou muito desse negócio não. Mas eu gostaria que nós repetíssemos aquela frase ali. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus, irmãos. Bom é estar perto de Deus, irmãos. Nós não vamos conseguir nada, ninguém vai conseguir nada longe de Deus. Bom é estar perto de Deus, irmãos. E aí eu lanço um desafio para você nesta noite, um grande desafio. Onde você quer estar? Quer estar afastado de Deus ou quer estar perto de Deus? Onde você quer estar neste momento? Longe de Deus ou perto de Deus? Você quer que a sua história continue da mesma maneira que está, ou você quer mudar a história da sua vida? Quer que Deus mude a história da sua vida? Qual a tua decisão nesta noite? Eu não sei o que você vai escolher nesta noite, eu não sei o que você quer para você nesta noite. Se você quer estar perto de Deus, se você quer estar longe de Deus, continuar vivendo o mesmo estilo de vida que você está vivendo. O que você quer para você nesta noite? Continuar questionando Deus? Ou você quer estar perto de Deus? Eu lanço um desafio para você neste momento.